Ok, pessoal? Então vamos dar início no nosso segundo bloco. Vamos lá, vamos para os slides. Com a Revolução Industrial no século XVIII, as desigualdades sociais começaram a ganhar relevo. E com isso o direito do trabalho começou a evoluir, chegando ao patamar de tratar o trabalhador de forma mais humana. Então, as desigualdades. O que é uma desigualdade social? É alguém ter mais que o outro. Uns conseguiam produzir mais, conseguiam ganhar mais. Outros trabalhavam às vezes até mais e ganhavam menos. Hoje no direito do trabalho não é permitido. Sabe por quê? Porque existe o que nós chamamos de princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Se você exerce no direito do trabalho hoje a mesma função, com a mesma carga horária e com a mesma qualificação técnica, você é obrigado a receber a mesma coisa que o teu colega. Mas para isso tem os requisitos, tá? Não é só você achar que trabalha e tem a mesma perfeição técnica e você vai receber do mesmo jeito. Não, calma aí, pera lá. É um pouquinho mais devagar. Vai ter outros requisitos além desses, para você ter o outro como seu paradigma, tá? Você precisa ter outros requisitos além desses. Além da qualificação técnica, além da carga horária, além da capacidade técnica, além da eficiência do seu trabalho, você precisa ter outros requisitos ainda, porque às vezes a empresa ela tem tempo de trabalho, às vezes a empresa ela vem com aquela classificação de pleno, sênior, júnior, então o teu colega vai ganhar um pouquinho mais que você, ou ele vai ter uma certa prioridade. Mas se você entrou, você é da mesma época, você é o mesmo pleno, você é o mesmo sênior, você é o mesmo júnior, você é obrigado a receber o mesmo salário. Não deve existir essa desigualdade salarial, tá? Então vamos seguir. Direito do trabalho começa a ganhar os primeiros contornos a partir do século XIX. Os primeiros contornos mencionados pelo autor só foram possíveis diante de grandes movimentos proferidos pelos operários na luta por uma melhor condição de trabalho, bem como uma redução na jornada de trabalho. Então, o que eles buscavam? Esses trabalhadores, eles buscavam diminuir a jornada de trabalho, certo? Quem fazia isso? Eram os próprios operários, os próprios trabalhadores. Eles se organizando, gente. Os trabalhadores eles estavam se organizando em prol de algo que iria beneficiá-los. Já começa aí, quando tem essa organização, é mais de um brigando, nós saímos do patamar de direito individual e começamos a viver um direito coletivo. Essa é a verdadeira história. O direito individual, ele vai perdendo aqui, nesse momento, perdendo a tua força e ganhando força com o direito coletivo. É a coletividade. Embora aqui não falamos ainda, nós estamos falando em sindicato, tá? Nós não estamos falando em sindicato ainda não. Sindicato do empregado, sindicato do empregador, sindicato patronal, não. Nós estamos falando de quê? Dos trabalhadores se organizando para procurar reduzir a jornada de trabalho, que ela era exorbitante, tá? E ainda feria a dignidade do trabalhador, da pessoa humana, acabava com as famílias e ainda assim continuava enricando os empregadores. Por isso que os trabalhadores começaram a se movimentar. Vamos para o próximo slide. Há de se destacar ainda o papel da Revolução Francesa. Os ideólogos da Revolução Francesa não admitiam a possibilidade de existirem poderes intermediários entre o indivíduo e o Estado, como representava a corporação de ofício, com seus estatutos próprios, que conferia-lhes poderes absolutos aos mestres, infensas à intervenção do Estado em seus assuntos internos. Olha aqui, há de se destacar, presta atenção aqui, a importância dessa Revolução Francesa. Olha só, lá nós tínhamos igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade para você pleitear. Igualdade, princípio da isonomia. E fraternidade é você partilhar. Esse terceiro item eu não consigo entender ainda.
Por que fraterno, ser fraterno? Quando você é fraterno com alguém, você está partilhando com alguém. Você está dividindo com alguém. O que essas pessoas ou os empregados estavam fazendo com os trabalhadores. Mas é um lema muito bonito e bom de se ver. E eu só não consegui entender até hoje a fraternidade. Eu acho que é a reciprocidade. Talvez seria. Que é entre um empregado dentro da Revolução Francesa, dentro do direito do trabalho. Tá? Eu não estou dizendo lá fora desse contexto, não. Porque eu não consegui ver, mas esse lema ele foi muito bom. A igualdade, todos são iguais, a mesma carga horária. Produzir, produzir, produzir. Receber, receber. Salários. Salários. Aí, a igualdade. Fraternidade, eu disse a vocês. E a liberdade de escolha. Hoje nós temos a liberdade. Você trabalha, você assina um contrato se você quiser. Entre aspas, né? Porque quando você sai na porta do empregador para solicitar emprego e ele te faz a proposta, você não hesita em aceitar. Mas na verdade, que liberdade que você teve para escolher? Baseado em que você não ou que você vai deixar de aceitar aquela proposta de emprego? Salvo se você tiver um novo empregador tentando, né, contratar os teus serviços. Do contrário, meu irmão, com a dificuldade que está, da forma como estamos vivendo, você vai sim aceitar a proposta de emprego desse novo empregador. Então a Revolução Francesa, ela trouxe o quê? Esse marco, liberdade, igualdade e fraternidade. Até porque ela não aceitava as corporações de ofício. Nas corporações de ofício existiam os mestres e os companheiros. Podemos até chamar assim de companheiros. Por que companheiro? Você era mestre, você era o proprietário. Você era o proprietário, você era o empregador, certo? Você era o mestre, é você quem treinava. E o companheiro é aquele que era o seu estagiário, fazia a mesma coisa que você estava fazendo, e aí ele aprendia o teu ofício. Ele aprendia, só que ele não tinha condições de montar, ele não tinha condições de montar o teu próprio negócio. Então ele nunca saía da condição de companheiro. Ele nunca passava a ser mestre. Eram poucos que conseguiam. Se ele conseguisse ou herdasse, ou alguém desse, ou resolvesse por pena lá dele, por a igualdade lá, não, eu vou tornar igual, como tem muito empregador que faz isso também com o trabalhador, ele não tinha essa condição de montar o teu próprio negócio. E quando ele montava, quando ele conseguia montar o teu negócio, ele ia ter o seu estagiário e o seu estagiário também ia sofrer. E aí essas corporações, elas tinham seus regulamentos internos. Ela não aceitava a intervenção do Estado. Ela não admitia que o Estado intervisse em seus assuntos internos. Por quê? Essas corporações, ela queria continuar escravizando o trabalhador. Queria continuar explorando o trabalhador, aproveitando da mão de obra o que pudesse, independente de que, se esse estagiário tivesse que trabalhar 20 horas por dia, ele ia trabalhar, na expectativa e com o sonho de um dia tornar-se um mestre. Então as corporações de ofício não aceitavam por isso. Ninguém quer sair do poder, gente. Ninguém quer perder o poder. Ninguém. E por que você acha que as corporações de ofício, se aqueles mestres queriam? E se você não tivesse a oportunidade de ter um mestre bom, que realmente gostasse de você ou tivesse uma afinidade maior para te conceder a oportunidade de você tornar mestre, você ia sempre morrer como se fosse um estagiário. E ainda os mestres recebendo o apoio das todas essas corporações e inadmitindo a intervenção do Estado. Vamos lá, vamos andar um pouquinho mais. A constitucionalização do direito de trabalho foi fundamental para reforçar a existência dos direitos trabalhistas. A primeira Constituição brasileira a trazer normas específicas do direito de trabalho foi a Constituição de 1934, com Getúlio Vargas, com influência do constitucionalismo social inspirado
nas pioneiras constituições do México, que foi a de 1917, e a Constituição de Weimar, que é a Constituição alemã de 1919. Veja que nós já falamos da Constituição francesa, lema de igualdade, fraternidade e liberdade, igualdade e fraternidade. Agora estamos falando de mais duas constituições. Criaram-se a Constituição, foi criada a Constituição, por exemplo, do México. Para quê? Com o propósito de quê? De brigar por uma redução do trabalho. Já começou a melhorar, já começou a ter uma carga horária, tá, de trabalho. A Constituição, que nós vimos também, essas duas, e a de Weimar, que é uma Constituição alemã. Trabalhador começou a ter direito a férias. O trabalhador começou a ter descanso, porque a jornada era menor. Ter direito à alimentação. Então, olha, começou a surgir as constituições. Mas aqui não foi Constituição no Brasil ainda não, viu, gente? Espera aí. A Constituição do Brasil que veio tratar já foi a Constituição de 1934, que foi no governo de Getúlio Vargas. E depois ainda surgiu uma nova Constituição, tá? Depois surgiu uma nova, que é a Constituição do novo Estado. E aí começou a tirar os direitos. É porque eu já estou antecipando, mas vamos voltar para aqui um pouquinho. Daí a pouco nós falaremos um pouquinho mais sobre elas. Então essas duas Constituições, três na verdade, porque teve a Constituição da França, a Constituição do México e teve uma Constituição alemã. E elas começaram a dar um novo contexto, uma nova roupagem ao direito do trabalho. Graças a elas, viu? Graças a esses povos aí. Olha que a Europa dando uma contribuição muito grande para nós aqui. O constitucionalismo deu uma nova roupagem ao direito do trabalho, com o surgimento da Constituição Mexicana em 1917, que garantia e protegia o direito do trabalhador, instituindo jornada de trabalho de 8 horas. Lembra daquela Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra? Agora nós já estamos falando do México, agora nós estamos falando da França, agora nós estamos falando da Alemanha. Olha o que trouxe a Constituição Mexicana. Protegia o direito do trabalhador com uma jornada de 8 horas, descanso semanal, direito de greve e sindicalização. Quando eu falo em greve e sindicalização, eu estou tratando do ramo do direito coletivo do trabalho. Agora, quando eu falo em salário, quando eu falo em contrato, nem salário, quando eu falo salário do que você vai combinar com o empregador, qual vai ser o seu salário, tá? Agora, quando eu falo o contrato, a minha carga horária, isso aí é um direito individual do trabalho. Sindicalizar é um ramo do direito coletivo. Você tem a opção, que nós vamos ver os princípios do direito coletivo do trabalho. Nós vamos ver um pouquinho sobre eles e nós vamos entender para que servem esses princípios e qual é o propósito deles. Então, a Constituição de 1917 do México, 8 horas trabalhadas e não mais aquela jornada exorbitante, descanso semanal, greve e sindicalização. Proibindo o trabalhador, ainda proibiu o trabalho para os menores de 12 anos. Só que lá era permitido trabalhadores até de 8 anos. Criança, não é nem jovem ainda. É criança de 8 anos com uma jornada de trabalho exorbitante, porque precisava ajudar o pai a pôr o alimento na tua casa. Veja que escravidão. Vamos andar? A Constituição alemã, também chamada de Weimar, destacava pela participação dos empregados nas empresas e podiam se organizar para defender uma melhor condição de trabalho, bem como ter uma representação dos trabalhadores na empresa. Desta forma, conseguiu influenciar o constitucionalismo social brasileiro a adequar a esta realidade, seguindo o liberalismo. Olha a liberdade que o trabalhador começou a ter. Se organizar,
organizar para defender uma melhor condição de trabalho. E escolher, como se fosse, vamos escolher uma comissão para defender os nossos interesses. Direito coletivo do trabalho. Organizar para defender uma melhor condição de trabalho, bem como para ter uma representação dos trabalhadores na empresa. A empresa hoje com mais de 200 funcionários é preciso que se tenha uma representação dos trabalhadores. Porque quando for para participar tanto de acordo coletivo ou convenção coletiva, vai precisar tratar com os empregados. Mas vai chamar todos os empregados, uma empresa que tem mais de 200 trabalhadores, vai chamar todos eles? Não, vai pegar aquela comissão. Uma outra comissão é a CIPA, de Prevenção de Acidente de Trabalho. Precisa ter alguém para representar. Ainda hoje nós temos. Aí, essa constitucionalização, seja ela francesa, alemã, seja ela mexicana, ela só contribuiu para a evolução do nosso direito de trabalho. Veja que nós já temos um tripé. E ainda tem uma outra pessoa importante que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, que vocês vão entender um pouquinho melhor para saber de que forma que ela contribuiu para o nosso direito de trabalho. Chegamos no direito de trabalho no Brasil. Não foi diferente dos demais países, uma vez que foram necessárias várias transformações no cenário atual e muitas batalhas foram travadas por parte dos operários. Tomando sempre como base a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição Alemã, a Constituição Francesa e principalmente a instituição da Organização Internacional do Trabalho, que foi criada a OIT. Ela foi criada em 1919. Este foi o tripé que fez com que o direito do trabalho no Brasil tornasse um rumo diferente daquele vivenciado à época. Porque no Brasil também nós tivemos a escravidão. No Brasil também nós tivemos o feudalismo, os senhores feudais, se você analisar melhor. No Brasil também nós tivemos as corporações de ofício. E no Brasil nós tivemos o trabalhador explorado em razão do êxodo rural. As pessoas saíam da zona rural, do êxodo urbano, perdão, saíam do êxodo rural e iam para o êxodo urbano à procura de quê? De uma melhor qualidade de vida, à procura de um bom trabalho, à procura de um bom salário. E às vezes, gente, como é conhecido, é sabido por todos vocês, nós de Santana, eu, por exemplo, fui obrigado a deixar Santana, ou seja, Porto Novo, porque eu sou do Porto Novo, para ir morar em Brasília. Mas eu fui servir de quê? De mão de obra. Eu não saí daqui com o intuito, eu tinha simplesmente o ensino médio. Eu não tinha como sair daqui e achar que eu ia chegar lá e achar um mar de rosas. Muito pelo contrário. Mas eu procurei buscar o meu espaço. Assim como essas pessoas aqui, também tentaram. Essas pessoas queriam uma melhor condição de vida. Elas já estavam cansadas da vida do campo. E hoje está o contrário. Hoje nós estamos saindo da zona urbana e tentando voltar para a zona rural. Mas o intuito é melhor condição de vida. E com um fundamento, que é as constituições. Veja que o constitucionalismo, ele contribuiu por demais na vida do trabalhador. E continua até hoje. Vamos lá? De fato, não há que se falar em direito trabalhista no Brasil no período anterior à Lei Áurea, tendo em vista que nesse período imperava a escravidão. Com a libertação dos escravos, os primeiros direitos trabalhistas no Brasil começaram a ganhar contorno, o que não ocorreu de forma imediata. D. Pedro I, lá às margens do Ipiranga, laços fora soldado, criou-se o Brasil. Depois chegou a escravidão. Depois a princesa Isabel, agoniada, sem saber o que fazer devido às pressões que estavam recebendo. E as pessoas acham, quem conheceu um pouquinho da história, se você pegar do livro didático, é tudo bonito, tudo perfeito, tudo harmonioso. A pressão que ela recebia para libertar esses escravos não estava escrito. Isso é lá parte da outra história. Mas a nossa história aqui é que ela, quer queira, quer não,
ela deu um passo fundamental para o direito do trabalho. Ela libertou os escravos, liberou aquelas pessoas para que ela tivesse as suas vidas livres para produzir. E aí o que acontece? Caramba, você vivia na escravidão, comia o que o patrão dava, trabalhava para garantir aquele sustento. Daí a premissa, ó, pão com leite, ou manga com leite faz mal, ovo com manga não pode. É porque o patrão, os empregadores, eles não queriam gastar, gente. Ali é para evitar que a pessoa comesse muito, mas ele queria que ele trabalhasse muito. E aí eles se viram de uma hora para outra, a Lei Áurea foi assinada e vai fazer o que da vida? O que essas pessoas vão fazer? O que tinha a fazer? Ia ter que procurar emprego. Você quer ver uma outra forma de ter sido, às vezes, eu já vou entrar na história do Brasil, quando os escravos vieram para o Brasil, às vezes as pessoas pensam que eles já vieram de lá só como escravo, que eram filhos de escravo, mas na verdade não eram. Eram pessoas que tinham, como eu disse a vocês, eles tinham uma dívida para com alguém, não dava conta, e tanto ele como a família era vendido como escravo. E aí eles vinham para o Brasil, quando eles chegavam no Brasil, eles tinham um conhecimento, eles tinham um saber, eles eram estudados, eles falavam com propriedade. Aí os patrões, os portugueses, os espanhóis, pegavam essas pessoas, colocavam dentro da casa grande para ensinar os filhos deles a ler e a escrever. Era o escravo que dava essa contribuição. Eram todos escravos? Não. Aqueles que tinham conhecimento. Eram aqueles que foram escravizados por uma questão de dívida e tinham seus conhecimentos, e eles vieram para o Brasil como escravos. E aí eles começaram a criar. Por isso que se diz que precisa entender a história para você contar. Mas o livro didático é tudo muito bonito. A Lei Áurea libertou os escravos, está todo mundo tranquilo. Gente, tirou de um problema e jogou no outro. Essa quantidade de negros ali que foram libertos, vão fazer o que da vida? O que eles têm a fazer? Como é que eles vão produzir? Como é que eles vão garantir a sobrevivência da tua família? Aí eles ficavam um certo tempo trabalhando para o patrão, continuando o trabalho escravo. Depois os filhos iam no mesmo segmento e não aprendiam a fazer outra coisa. A escravidão, ela continuava, mesmo depois da Lei Áurea. Mas só a partir daí, com a libertação dos escravos, que o direito trabalhista no Brasil começou a ganhar novos contornos, começou a ganhar também uma nova roupagem. Só que não foi de uma forma imediata, não. Tanto é que a gente vê até hoje, tá? Percebemos até hoje, em pleno século XXI, nós estamos vendo que a escravidão, ela ainda continua. Vamos lá. A Era Vargas foi fundamental para a institucionalização do direito do trabalho no Brasil. Num período em que esteve no poder, Vargas instituiu diversos direitos trabalhistas, além de criar instituições como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, Getúlio Vargas, em 1934, ele deu um pontapé inicial, eu diria assim, no direito do trabalho. Porque fundamentado em quê? Baseado em quê? Lembra do tripé? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a Constituição Alemã e a Constituição Mexicana. Ele começou a estudar e começou a entender e percebeu que haveria necessidade também do Brasil evoluir. Aí o novo Estado, com o passar do tempo, veio também tirar um pouquinho do poder. Não foi tudo só glória. Ele instituiu o Ministério do Trabalho, salvo engano, vou confirmar daqui a pouco, mas foi em 1919. Sabe onde foi assinado esse documento da criação do Ministério do Trabalho? Pasme, meu irmão. Eu sei que tem um bocado de flamenguista aí, mas vai ficar todo mundo chateado, mas é a pura realidade. Foi dentro do estádio São Januário. A Cruz de Malta. Eu sou flamenguista, viu? Mas a Cruz de Malta carrega
carrega esse feito. O Ministério do Trabalho foi assinado. Quer ver uma outra? A CLT, meu irmão, também foi quando ela foi compilada, foi também no estado de São Januário. Obrigado, Vasco, pelo menos por aí, que continue sendo vice o tempo todo. Mas, brincadeiras à parte, é porque tem um vascaíno aqui, gente, do meu lado, viu? Mas, brincadeiras à parte, o direito do trabalho, ele começou a melhorar por demais. Já foi um grande passo. Sair da vida de servidão, de escravidão, de condição de pecado, e você começar a viver, a ver os seus direitos, começar a criar um ministério, alguém que briga por você, a indústria, o comércio, até porque o comércio no Brasil, devido às necessidades das polis, voltando um pouquinho para a história, as comunidades precisavam se organizar de formas diferentes para criar as cidades, que é chamada das polis, de preferência que fosse ao lado dos rios, para que facilitasse o transporte. Começou a surgir trabalho, as viagens, e aí começou a desenvolver aqui o direito do trabalho no Brasil. Obrigado, Getúlio Vargas, pela tua contribuição. A Constituição de 1934 foi um marco para o sindicalismo brasileiro, ao permitir a pluralidade de sindicatos no território nacional, o que contrariava a postura intervencionista e limitante do Estado sobre as associações. A Carta Magna de 1934 tornou-se o sindicalismo brasileiro mais amplo e abrangente. Mas a revogação da Carta Constitucional, quando instituído o Estado Novo em 1937, marcou um retrocesso na vida dos sindicatos, pois o controle estatal voltou a ser regido como antes, com a subordinação do Ministério do Trabalho e a perda da pluralidade de sindicato. Vamos dar uma trabalhadinha um pouquinho mais aqui nesse estado, vem aqui. Pluralidade de sindicatos. Foi permitido, a Constituição de 34, foi permitido a criação de vários sindicatos, para cada categoria, tá? Ou no território nacional. Isso contrariava a postura intervencionista, porque o Estado, ele não aceitava. Porque ele queria, em 1937, o novo Estado, ele queria controlar a quantidade, ele queria controlar as atividades dos sindicatos. A livre associação, o poder de organização, que são os princípios desse ramo do direito do trabalho, que é o direito coletivo do trabalho, em 1937, eles foram também, eu diria assim, castigados. Eu diria assim que foi um retrocesso na vida dos sindicatos. Porque o Estado queria controlar tudo. E os sindicatos não é controlado pelo Estado. O sindicato tem a sua certa autonomia. Você tem o poder de associar ou não. Mas em 1937, o Ministério do Trabalho, onde os sindicatos perderam também essa oportunidade de tornar-se estendidos por demais localidades e como diria assim, vários sindicatos dentro do mesmo território nacional. Então, Vargas foi bom. Vargas foi bom, deu um pontapé, deu uma nova roupagem, foi um marco para o sindicalismo, porque ele permitia essa pluralidade, mas já em 1937 houve um retrocesso na vida dos sindicatos. As greves passam a ser tratadas como questão de segurança pública, merecendo repressão policial enérgica. Também foi retirado dos sindicatos o poder de promoção de negociações coletivas e de condições de trabalho, transferindo a responsabilidade para o Ministério, abrindo precedentes para intervenção em casos de dissídios coletivos e intervenções nas estruturas dos sindicatos, que a esse tempo serviam como verdadeiras delegacias de fiscalização das atividades laborais ao serviço do governo. A greve
Direito de greve, nós vimos que Getúlio Vargas também concedeu, mas o novo Estado era proibido fazer greve. A greve hoje ela é regulamentada, nós vamos ver. Mas nesse período de repressão, se você fizesse greve, a polícia ela chegava, ela batia, certo? Judiava mesmo o que você achar. O sindicato não tinha mais aquele poder de negociar as negociações coletivas do direito coletivo. O direito coletivo perdeu a sua essência. Porque quem fazia tudo isso? O próprio Ministério do Trabalho. E cadê o papel do sindicato? Para que serviu o sindicato? Se o sindicato não podia mais tratar de acordo coletivo nem de convenção coletiva. E quando existia uma lide entre empregado e empregador, se eles não fechassem um acordo coletivo ou não conseguissem firmar a convenção, homologar essa convenção coletiva, quem é que ia decidir? Se era o próprio Estado, quem tomava conta de tudo isso. Aí, trabalhador, empregado, empregador, patrão, sem acordo coletivo, sem convenção coletiva, o que surgia? O empregador não concordava com o patrão não concordava com o empregado, surgiu aí a necessidade do Estado. Aí é que surge o que nós chamamos de um dissídio coletivo, ou melhor, dissídios coletivos, no plural, se você preferir. Por quê? Não tem acordo para o empregado, não tem acordo para o empregador. E quem vai decidir? É papel do Estado. Por isso que se chama dissídio coletivo. E no próximo bloco nós continuaremos. Até breve, gente.